Olá, sejam bem-vindos! E hoje venho trazer a opinião de dois livros que já li há pouco tempo. Foi o The Wayfarers, a trilogia, se ainda falta-me ler o terceiro. Li o primeiro, que é o The Long Way to a Small Angry Planet, e o Close and Common Orbit, tudo por Becky Chambers. Isto faz parte da trilogia Wayfarers, como já vos disse. E falta o terceiro livro que eu não li, mas eu queria falar abertamente deles. Por isso, quem está interessado em ler, se calhar é melhor parar o vídeo por aqui, porque eu vou falar com spoilers. Eu quero falar abertamente da história para dar a perceber porque é que eu gostei muito do primeiro e não gostei nada do segundo. Portanto, venham ver mais tarde e depois venham aqui discutir, porque eu acho que principalmente para quem gosta de ficção científica vão gostar. Para quem não gosta de ficção científica, acho que vai gostar muito do primeiro também. Porque, no fundo, como eu já vos disse, isto não é um livro só de ficção científica. É um livro de emoções humanas. E por isso acho que mesmo para quem não gosta vale a pena ler. Isto em inglês, não é para quem lê em inglês, porque ainda não foi traduzido para Portugal. Pronto, eu vou começar a falar primeiro um bocado das histórias. Estes livros foi uma leitura para um projeto que eu estou a fazer agora durante o ano, do Sci-Fi Challenge, porque eu quero ler mais ficção científica. E eu li o primeiro para a maratona que aconteceu de novembro a 31 de janeiro, do Sci-Fi Challenge, mas eu agora durante o ano tenho o meu Sci-Fi Challenge para ler mais ficção científica. Por isso eu acabei por ler o segundo, porque eu gostava muito de continuar, e agora falta-me ler o terceiro. Porque é que eu ainda não li o terceiro e quero falar disto? Porque estou com uma necessidade de falar da história. E eu agora estou com um bocado de receio de ler o terceiro, mas eu vou ler, porque eventualmente eu quero ver como é que acaba esta trilogia. O primeiro e o segundo não têm uma relação, a história não tem uma ligação, ou seja, não há uma linha contínua do primeiro para o segundo. As personagens que aparecem no segundo são uma extensão da primeira, do primeiro livro, como se fosse um spin-off, por assim dizer. Por isso é que eu acabei por não gostar, mas não era por causa disso, porque se a história valesse a pena eu ia acabar por gostar. Mas pronto, eu antes de começar aqui a criticar e a opinar, é melhor mesmo falar da história. No primeiro livro, The Long Way to a Small Angry Planet, o título diz tudo. Isto é a viagem de uma tripulação que vai fazer uma viagem muito longa para um planeta pequeno. A história começa com o capitão da nave a dizer ao alguista que vai ter que fazer a recepção de uma nova tripulante. Que vai ser a tripulante, vai ter a função de... Eu já não sei qual é o nome que eles aqui aplicam, é tipo clerer ou clérigo. Só que no fundo ela é uma espécie de administrativa. Basicamente o que ela vai fazer é administrativa barra relações públicas. O que ela vai fazer é fazer os relatórios da nave, quando vem alguém de fora, avisar aos tripulantes como é que eles têm de falar com aquela espécie ou quais são as regras da sociedade daquela raça, etc. Basicamente ela é tem este tipo de papel na nave, que eles faltavam e a nave, porque a nave estava a ganhar importância. Portanto, ele está a dizer o alguista e o alguista topamos logo que é uma personagem que não vai cheirar muito bem na história. Ao mesmo tempo, vemos o lado da Rosemary. A Rosemary vai ser a tripulante nova e vemos logo nas primeiras linhas dela que ela está a esconder-se, ela está a fugir de alguma coisa. Ela está numa pequena cápsula a viajar para lá, ela meio que acorda durante a meia da viagem, é aí que vemos que ela teve que forjar uma identificação nova e está a fugir de algo que não sabemos bem até meio da história, e o receio dela é de não ser aceite na nave, de verem que a identificação dela era falsa, porque a identificação nesta época já é por via de chips novos, etc. E pronto, vemos ela chegar à nave. Quando ela chega à nave, a primeira pessoa com que ela tem impacto é com a inteligência artificial da nave, que é a Lovelace. A Lovelace é uma inteligência artificial que faz parte, ela é um membro da tripulação. Toda a gente considera como um membro da tripulação. Ela já teve um acumulado de experiências que fez-la ficar configurada de forma a conseguir conciliar-se com toda a tripulação que existe naquela nave. Portanto, por isso é que para eles ela já é um membro, porque ela tem uma forma de estar com cada tipo de pessoa e conhece já a história toda que está ali na nave.
Depois vem o alguista fazer a recepção da Rosemary, pronto, e isto é ela a encontrar todos os tripulantes da nave. A nave tem, para além do capitão, do alguista que já vos falei, e da inteligência artificial, tem mais os tech-mechs, aqui ela usa o termo tech-mech, é tipo técnicos e mecânicos. Temos a Kizzy, que é aquela personagem que eu vos dizia que faz lembrar aquela personagem do Firefly, misturada com a River Song do Doctor Who, que é mais a parte mecânica, ela é mais a parte da mecânica, e depois temos o Jenks, que é a parte mais da engenharia. E depois temos mais, eles são humanos também, o alguista também é humano, mas aqui tenho que fazer uma parte para vos explicar que os humanos aqui, nós já estamos muito tempo, isto passa-se há muitos anos, eu acho que ela não chega a fazer a identificação dos anos, quando é que isto acontece, mas dá para perceber que nós já estamos com viagens interplanetárias, já estamos com, nós já fizemos o êxodo da Terra, de tal forma que já temos linhagens de humanos, de acordo com os locais onde vamos viver, se foi na Lua, se foi em Marte, se são em naves, etc. E depois, para além, portanto, destes membros todos que já vos falei, temos mais uma condutora da nave que é de uma espécie que é reptiliana, que é a Andrisk, que se chama... como é que ela se chama? C6. E depois temos mais uma espécie que vive na nave, que é tipo como se fosse um animal. Eu percebi que ele é uma mistura de cão com um urso, assim, uma coisa estranha, mas que é uma espécie que não se percebe bem como é que aquilo funciona, pelo menos eu não consegui. Mas basicamente o que eu percebo é que cada um daquele indivíduo tem, eles quando nascem ou quando vivem são infestados por um parasita no cérebro. Estão a ver tipo o Saru do Star Trek Discovery, é do género, com os glândulos, depois faz uma evolução, e eles aqui acontecem, só que eles aqui também estão naquela parte em que eles não sabem o que é viver sem esse parasita. E então quando as pessoas falam para eles, têm que falar mesmo no plural, ou seja, eles consideram uma afronta se falarem para ele no singular. Ou seja, as pessoas quando lhe dizem têm que dizer vocês, tudo, tem que ser tudo no plural. Só que esse parasita é o que lhes dá o poder que eles têm, que é conseguir fazer cálculos tridimensionais, conseguir fazer peças de... ele consegue fazer rotas, consegue-as visualizar quase pelas estrelas e fazer os cálculos dos mapas, etc. Ou seja, ele no fundo é o GPS da nave. E porquê que ele é muito importante? Porque a nave faz as autoestradas interplanetárias, ou seja, quando vocês veem uma nave a fazer em warp speed, aqueles precisam de canais específicos para fazer a viagem. O que esta nave faz é isso, é construir esses túneis. E basicamente daí o título é que eles vão ter que fazer uma viagem longa para um planeta que tinha acabado de ser colonizado por uma espécie que teve durante anos em guerra com ela própria, mas uma das fações resolveu colonizar um planeta novo e fazer parte da confederação dos planetas em paz, etc. Daí a Small Angry Planet, ou seja, um planeta pequeno e que está zangado porque era uma raça que está sempre zangada. Eles aceitam esse trabalho com muito receio, porque toda a gente sabe que é uma zona, primeiro, difícil de decidir, têm medo que a raça, porque toda a gente sabe que aquela é uma raça que ferve muito e pouca água, mas aceitam porque eles precisam do dinheiro, assim conseguem melhorar a nave e etc. Durante esta viagem aqui que vamos conhecer tudo, vai-se desenvolver tudo nesta viagem, vamos ver que a Rosemary, vamos descobrir porque é que ela fugiu, por causa de um problema com o pai. Vamos ver que a Andrisk é um tipo de... a sociedade, a espécie dela é uma espécie que passa ao longo do crescimento por 3 tipos de famílias. E portanto é uma espécie muito gregária notamos que afinal ela, o facto de estar ali ser altamente sociável com toda a gente, sente-se sozinha. Temos o alquista que vemos que afinal ele não é o que parece e ele próprio não vai gostar de aprender o que é, e é esse que fica um pouquinho aberto também nesta história. Vemos que afinal uma inteligência artificial até pode considerar que pode ter sentimentos, e que um humano pode ter sentimentos por uma inteligência artificial. Podemos considerar que, como é o caso daquela espécie do parasita, que por vezes o que achar que fazer o que é suposto pela espécie, por toda a gente, nem sempre é que é o correto.
e que às vezes temos que aceitar que outras pessoas vão de fazer algo para nos salvar, mesmo que nós não gostemos. Portanto, isto no fundo, este livro, esta viagem, é uma viagem de autodescoberta para eles todos. E é por isso que eu gostei deste livro, porque não é ficção científica só. É um livro de segundas oportunidades, do pessoal autodescobrir-se, de famílias, seja de que género for. Por exemplo, também vemos que o capitão tem uma relação que não é aceita por a parte, pela espécie até, né? Não é parte, é pela espécie da outra contrapartida, e ele não seria aceito e era uma relação proibida. Portanto, temos aqui um montão de peripécias que acontecem entre eles nesta viagem até este planeta. Depois, quando chegam ao planeta, acontecem também umas peripécias pequenitas e lá se safam, e é aqui que fica a história. A história tem um término, no entanto, ficam algumas pontas soltas, nomeadamente aquela que eu já falei do alquista. Ficamos também sem saber bem como é que vai acontecer a vida da tal espécie do parasita. Ficamos porque depois acontece um problema à inteligência artificial e ela acaba por ter que fazer um reset a ela própria. Toda a configuração, todo o acumulado de experiências que ela tinha para ter aquela formatação para aquela nave desapareceram e ela era como se fosse uma estranha. E então a tripulação, pelo sentimento, preferiram compraram a inteligência artificial. Uma amiga da Jenks e do Kizzy resolve fazer algo que era ilegal, porque já estava a pensar fazer isso, mas era para a outra Lovelace, mas acabou por fazer para esta nova Lovelace. E então incorporou uma inteligência artificial num corpo sintético. E é assim que vamos passar para o segundo livro. É a história exatamente a partir do momento em que acaba, em que eles saem da nave, da Wayfarer, e estão a ir para o planeta da Pepper. A Pepper foi ela que fez a transição da inteligência artificial da Lovelace para o corpo sintético. E então vemos elas a chegar ao planeta da Pepper, vemos que a Lovelace, depois já todo um problema de logística começa a ser resolvido aqui, que é a única parte que eu acabei por gostar deste livro, que é os problemas que uma inteligência artificial num corpo para parecer humano poderia ter, não é? Uma vez que é legal, eles tiveram que configurar aqui um montão de coisas. Por exemplo, não falar muito. Mudaram o nome dela porque Lovelace é muito conhecido como um software de inteligência artificial, então ela teve que se passar a chamar Sidra. Ela começa a ter um montão de problemas que vemos logo quando acorda, porque ela, como inteligência artificial de uma nave, tem acesso a imensas câmaras, ou seja, ela é omnipresente. E ela tem conhecimento disso, ou seja, ela tem conhecimento que está ativa em vários sítios, está constantemente ligada à net para aceder à informação e não tem uma memória limitada, ou seja, a memória dela é constante. É como a nossa, ou seja, vai acumulando. Na nave consegue fazer isso, num corpo sintético não consegue fazer isso. E então ela começa a ter aqui problemas gigantescos, porque uma vez que ela só tem como a nossa visão, não é? Ela começa a ter problemas porque não sabe o que é que está atrás dela, não sabe o que é que está do lado dela, e ela começa a ficar aflita, a entrar em pânico, porque não consegue ter controle de tudo. Depois começa a haver o problema, é que elas começam já a pensar nisso, como é que ela vai fazer para guardar toda a informação que acontece, não é? Que lhe vai acontecer ao longo da vida, e ela também começa a ficar chateada pelo facto de não conseguir ter aceder a informação constante, ou seja, não conseguir responder a toda a gente a pedidos e informação que lhe dão, e ela não consegue responder a isso. Ao mesmo tempo, este livro, depois, só tem 2 personagens, ou seja, só temos 2 linhas de narrativas. Tem mais personagens, mas só temos 2 linhas de narrativas, que é a história da Sidra a adaptar-se e a história da Pepper, mas vamos ao background dela. Ou seja, basicamente temos um capítulo da Sidra, um capítulo da Pepper. A Pepper, começamos com a Pepper aos 6 anos, acho eu, e ela está num planeta que é uma espécie de lixo de sucata. E ela faz parte de crianças que são geradas geneticamente, isto não está a focar, geneticamente só para aquilo, só para estarem naquela fábrica a mexerem em lixo. Elas só conhecem inteligências artificiais a tratar delas e elas só se conhecem elas. E elas não têm nomes. Elas têm o nome é dado pela idade, ou seja, pela etária ou pelo ano em que foram criadas e pelo número de concepção, ou seja, ela era a Jane 23, que dormia com a Jane 64, porque depois elas dormem todas em pares,
Depois tens as Marys, as Claires, etc. Ou seja, consoante o ano em que elas são concessionadas, é assim que dão o nome. Ela, entretanto, por um acidente, consegue fugir. E é tão engraçada esta parte, impressionante, porque a descrição que está aqui, quando ela vê o céu num buraco, porque aquilo que acontece um acidente na fábrica é um buraco, e quando ela faz a primeira descrição do céu, é impressionante, porque de facto nós conseguimos ter a percepção de que uma criança que esteve sempre fechada numa fábrica, não sabe o que é a realidade, de repente ver o céu, que é um pano fundo azul, sem fim. Olha, essa parte está espetacular. Ela consegue fugir e depois acaba por entrar numa nave que estava lá no meio, perdida, que tem uma inteligência artificial, que é a Owl. Pronto, conseguem ver aqui as parecenças, é que vai ser a Pepper a ajudar a Sidra a conseguir viver e a história da Pepper a ser criada por Ao até conseguir fugir daquele planeta. Não tenho muito aqui para onde que eu vos possa dizer. Isto é só mesmo uma história de autodescoberta também aqui, no fundo, no caso da... E é sobrevivência. No caso da... aqui não é bem autodescoberta, se querem vos dizer, por exemplo, a Pepper é sobrevivência e se calhar valores. No caso da Sidra é a segunda vida, uma segunda oportunidade, por assim dizer. E às vezes não ser bem o que estavam a pensar. Porque ela sabe que a configuração antiga da Lovelace quis aquele corpo sintético e ela no início não consegue perceber porque é que ela quereria aquele corpo sintético. E é ela depois a ter conhecimentos, a fazer amizades, todos aqueles problemas que existe com ela. Depois, há uma parte que é um bocado chata, porque é mesmo irritante. Está sempre a dizer, mas porquê? Sente-se bem uma festa e sente-se sempre num canto, que é para ter conseguir a visão mais periférica. Não, para ter uma visão mais ampla. E depois é sempre a mesma coisa, vai para casa, tem discussões com a Pepper, que foi quem a salvou, e ela sabe perfeitamente que ela fez por bem, mas mesmo assim discute com ela. Ou seja, são todas estas coisas que irritam um bocado nesta personagem, mas no final ela até tem um papel muito bom. E o que vos digo é que estas histórias, elas não convergem, ou seja, sabemos mais ou menos depois. O final da história da Pepper não vai ter o início da história da Lovelace, nem por isso acaba muito antes. Mas sabemos o background da Pepper e sabemos porque é que ela quis salvar a Sidra. E depois no final temos a parte em que vão salvar a nave, a Owl. E temos o final feliz, ficam todos contentes no planeta e etc. Não gostei. Honestamente não gostei, porque no fundo não temos história, por assim dizer. Temos as duas a tentarem sobreviver, no fundo, mas falta essência na história, falta ligação com os personagens. Como vos disse, a Sidra consegue ser irritativa e a Pepper consegue ser um bocado... É uma personagem que está afastada, porque a Pepper que estamos a ter ligação não é a Pepper atual, ou seja, do tempo da Sidra, mas é a Pepper quando é miúda. E então não gostei mesmo deste livro. Foi muito empurrar até ao fim, porque eu queria ver se, por exemplo, como acabámos aqui neste, e há um acidente que poderia provocar problemas, incidentes interplanetários. Queria saber se aqui iria eventualmente acontecer de aparecer notícias e falar disso e elas terem que ajudar em alguma coisa. Nada. Isto aqui é como se não tivesse sequer no mesmo tempo deste livro. Então acabou por perder o rasto e não percebi porque se chama Wayfarers. Nem tem sentido, porque elas aqui nem vão à nave do Wayfarers, nem têm ligação com nenhuma das personagens. Só vemos uma parte, a Lovelace a tentar mandar um e-mail para o Jenks, mas nem chega a enviar, ou seja, não temos ligação nenhuma com os personagens do Wayfarer. Por isso, adorei este, é o que vos digo, não só pela questão da nave, de ser a nave, mas porque a dinâmica das personagens, a complexidade das personagens, a complexidade dos sentimentos, que não são tão complexos quanto isso, são simples, ou seja, são mesmo bonitos. Vale a pena. Neste não vale a pena. Mas pronto, não é sequer ler a trilogia fazer sentido ler este. E agora vou ver o terceiro. Tenho um bocado de receio pelo terceiro, sou sincera. Mas como vos disse, se gostam de ler inglês e não gostam de ficção científica, eu talvez desse. É assim, não vou-vos dizer que é um livro desprovido de termos de ficção científica, não é? De todo. O ficção científica é o fundo, mas faz parte, ou seja,
Temos coisas que acontecem lá na nave. Eu até me esqueci aqui de falar de umas personagens mais míticas da nave e eu esqueci-me completamente dele, que era o cozinheiro barra médico. O médico é cozinheiro e o cozinheiro é médico. E é também assim uma espécie muito engraçada e que também tem uma história de vida lindíssima. Portanto, vale muito a pena. É o que eu vos digo, pelas relações, pelas pessoas, acho que mesmo que não gostem de ficção científica, vale a pena ler a história deles porque são vidas muito bonitas. Nestes, esqueçam, podem saltar, porque eu acho que o terceiro não vai ter ligação nenhuma com isto. Eu tenho que falar da história porque este só me salvou pela questão da inteligência artificial, porque é como vos digo, realmente aquela questão da logística, ou seja, o corpo dela nunca vai envelhecer, a memória acaba por ser limitada num corpo sintético, ela até consegue ter sensações, por exemplo, o corpo está criado de forma que ela ao beber e ao comer tem memórias gravadas que lhe vão levar a sensações, por exemplo, sempre que bebe vinho com um certo palato tem um certo tipo de sensações que lhe aparecem em vídeos aqui na mente. Consegue comer, mas depois tem que regurgitar tudo, consegue ter relações, mas pronto, aquela, por exemplo, o acumular de experiências, certamente no mundo futuro ela ia ter problemas para acumular, ela tem protocolos que ela tem que ser sempre honesta, mas ela depois consegue contornar isso, ela depois consegue alterar os protocolos, com o perigo de ficar também outra vez alterada, mas ela aceitou fazer isso. É a questão da memória e a questão dela não estar sempre a aceder a uma rede, torna assim, esta personagem associaria, por exemplo, a uma pessoa com algum tipo de fobia, por exemplo, fobia de sair de casa. Ela é uma pessoa que tem que ter uma rotina muito simples, sempre no mesmo sítio, com tudo controlado, sempre com as mesmas pessoas e nada de situações muito estranhas. Por exemplo, há aqui uma parte que acontece muito, que eles vão a festas até mais de... Aquilo são festas de danças e música, mas tem muita parte também sexual, que não é explícita aqui nada disso, mas porque há certas espécies que precisam ter tipo estes rituais de dança para procriarem, como estes são portos, há espécies que estão meses a viajar e precisam disto para procriar e tem esta índole um bocado se calhar mais sexual, mas que não é nada explícito, nada disso. E essa parte irritou-me um bocado porque ela nem faz parte disso, é só mais pela curiosidade e depois está ali a ver e depois há uma parte de dança e ela depois está muito bem a dançar e de repente começa a ter um aviso e entra em choque e em pânico. Não gostei mesmo nada. Esta história para mim, mesmo a história da Pepper, que devia ser uma história de sofrimento pelo que ela passou, acabou por me irritar mais porque demorou tanto, mas tanto. Provavelmente a intenção é essa, é ver que demorou muito, mas não gostei e gostei muito deste. E em comparação, é verdade, que eu depois estive a ver, é que o primeiro livro, eu já vos tinha dito, traz aqui umas 7 perguntas para se fazer discussão num clube de leitura. Este não traz, não sei se foi esquecimento da edição, se foi a autora que não quis, mas até fazia sentido, ou não é, porque esta história também não tem quase nada para analisar. É um pouco isto. Prontos, o vídeo já está longuíssimo, pelo que me estou a perceber. Pronto, fica aqui a minha opinião. Eu tinha que fazer este desabafo, porque eu sei que provavelmente quase ninguém leu esta história e o quem vai ler não vai ver este vídeo e tem todo sentido, mas depois espero que venham comentar aqui quem ler, porque eu quero ver se fui eu que não absorvi bem a história ou se realmente tem lógica o segundo livro. Aliás, não tem lógica o segundo livro nesta trilogia. Portanto, espero que comentem, que gostem, que subscrevam ao canal e até ao próximo vídeo.